Qual que é o tema do nosso trabalho? O tema do nosso trabalho é a exploração. O que lembra exploração? A exploração, são de vários tipos. Exploração de trabalho. Lembra aí injustiça. São palavras que nos faz lembrar da exploração, mas na verdade, qual o significado de exploração? Exploração é um ato que é utilizado para algum propósito, para si próprio, utilizando de algo como forma de injustiçada, de crueldade e egoísmo, para obter benefício para si próprio. No nosso trabalho, qual que nós vamos utilizar? O tipo de exploração? Eu acho que o que mais vai ficar mais fácil da gente colocar numa história, num quadrinho, é a exploração do trabalho. O que você acha, Adriana? Ok. Eu também acho que o trabalho fica Mais fácil, mais né? fácil e curta de estar explicando, né? Eu acho que é bem tranquilo, porque a gente pode usar só 2 personagens, né? 2 personagens, Um funcionário Né, e um patrão, um funcionário. 2 personagens. 2 personagens, né? Aí a gente usa o funcionário e o patrão. Em uma fábrica, né? Um local. Podemos fazer numa fábrica. E os quadrinhos, como que a gente vai selecionar? Aí eu acho que a gente pode fazer uma página com vários quadrinhos, né? Tá. Aí uma página, né? Nós podemos enfatizar assim um quadro maior, né, dando a entender um início, né, um local, Um quadro maior. vários quadros, 2 A gente quadros pode menores, dividir né? 2 pra quadros dividir. menores, né? mostrando Que dá passagem pra- de tempo, né? Mostrando passagem de tempo. Aí aqui, E um 2, 3 e um final para final, completar, né? né? Maior o começo também. da história e o final maior também. A ideia dos quadros pequenos dando a ideia de passagem de história, né? e qual vai ser o trabalho que nós A gente- vamos... mostrar um produtor, né, de vassouras. Vassoura é uma ótima ideia, né? E mostra ele na empresa produzindo vassouras e o patrão querendo exigir Sempre mais produção. a produção maior, né? A gente pode colocar também, demonstrar nesses quadrinhos, né, o sentimento do personagem que está sendo explorado. E a passagem de tempo, ele na empresa com uma carga horária de 12 horas mais ou menos. Vixe, exploração tremenda. 12 horas mais ou Vamos saber menos de especificar, trabalho. E O que mais? Temos os ícones, né? Os ícones. a gente usa os ícones. Balões. Balões. uns onomatopeias, umas metáforas icônicas, né? Pés. Metáfora. Icônicas. Acho que os quadros, né? Acho que é no só, caso, né? aí nós Fazendo, vamos né? usar- À medida que a gente vai fazendo, usando o programa que a professora passou, vai dando mais. E nós vamos usar só enquadramento Mais ideia. aberto, gente? Acho que sim, né? Melhor. Só, né? Melhor, né? Enquadramento fechado, não. Não, ao contrário. Não, é o contrário, é só melhor. fechado, né? Só fechado. Então, só fechado que nós vamos Só utilizar, fechado. né? Uhum. Os signos, né? Vamos usar bastante signos, ícones. Isso mesmo.
negrito, na hora que o patrão chegar lá, né, pra falar, não. Tem 2 personagens só, né? Acho que... 2 personagens, patrão e funcionário. Isso. Então, mãos à obra. Na nossa história em quadrinho, nós usamos o tema é a fábrica de vassouras, né? Onde a gente utilizou o funcionário e o patrão, né? Com as passagens de tempo. E na linguagem dos quadrinhos, nós fomos usando, em primeira, decodificar a estrutura da mensagem, né? Onde nós usamos o número de quadros por tira, que foram 2 tiras, né? Na primeira tira, 3 quadros, na segunda, 4 quadros. O tamanho comparativo dos quadros, né? O primeiro grande e o último também, né? O primeiro e o último grande, no início e finalização. Foi utilizado também quadros com texto e quadros sem textos, que no primeiro também ele está certo. Sim. E também mostrando a relação entre quadros, né? Também usamos reconhecer signos paradigmáticos, estereótipos para o corpo, né? Onde usamos o corpo do funcionário e do patrão, né? O funcionário com o corpo menor, o patrão já impondo com o corpo um pouco maior do que o do funcionário. Entre os signos, teve a repetição, né, dos signos, que foi várias vezes o relógio, né, para mostrar a passagem do tempo. A vassoura também, conforme foi passando os quadros, ela foi aumentando, indicando a produção do funcionário. A mesa também, né, sempre a mesa mostrando o local do trabalho do funcionário. As nuvens, o dinheiro, o som, são todos signos, né, e ícones. Os enquadramentos, como já foi falado, foram todos fechados. Alguns objetivos devido conter textos, alguns subjetivos, onde estão as vassouras, que mostra que as vassouras estão aumentando. E o patrão no cantinho também, embora não apareça o rosto do patrão, mas aparece o chapéuzinho, indicando que é o patrão observando o funcionário trabalhar. Informações também de estado emocional, onde aparece o funcionário com a carinha triste, o patrão no final também com a fisionomia de assustado porque perdeu muito dinheiro. Das metáforas icônicas foram utilizados balões, representando fala e pensamento. Foram usados também onomatopeia, no caso, o tum-tum do coração, representando a desaceleração do batimento cardíaco do funcionário. Usamos também palavras em negrito, embora a pessoa não estivesse gritando, mas dando uma importância à palavra. E usamos também passagem de tempo, representado pelo relógio e pelas passagens sequências de quadrinhos menores. No primeiro momento, tivemos dificuldade em utilizar o Generator, devido às poucas opções de ferramentas encontradas no programa, em relação à quantidade de ideias sobre o conceito escolhido, mas mesmo assim, conseguimos adaptar nosso conhecimento sobre a estrutura da linguagem à ideia escolhida. O lado positivo foi aprender a trabalhar com uma linguagem quase que universal e divertida, que é a história em quadrinho. Identificamos e utilizamos os recursos da linguagem midiática para dar sentido à nossa história em quadrinho, com o intuito de demonstrar, de alguma maneira, o que significa exploração do trabalho e suas causas.